Seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício, dessa vez o exercício de matemática financeira que trata de juros simples. O exercício ele diz o seguinte: uma pessoa aplica 48 mil a 24% ao ano, após algum tempo a taxa é aumentada para 3% ao mês. Determine o prazo em que vigorou a taxa de 3% ao mês, sabendo que em 8 meses os juros simples totalizaram R$ 9.120. Perceba que é um exercício que envolve juros simples, né? O exercício fala, que a pessoa aplica 48 mil a 24% ao ano, após algum tempo a taxa é aumentada para 3% ao mês. Determine o prazo em que vigorou a taxa de 3% ao mês, sabendo que em 8 meses os juros simples. Então nós temos aí aplicações em juros simples. Em juros simples nós temos duas formas importantes, a forma dos juros e a forma do montante. Lembra, a forma dos juros? Em juros simples, os juros é o produto do capital vezes a taxa I vezes o número de períodos de capitalização N. E o montante é o produto do capital vezes 1 mais o produto da taxa de juros I pelo número de períodos de capitalização N. O exercício é aparentemente simples, mas ele é diferente daqueles exercícios que você pode fazer diretamente usando uma calculadora financeira, ou usando, no caso de juros simples, uma calculadora comum, uma calculadorazinha simples que tem a tecla de porcentagem. Nesse caso, o que nós vamos fazer é montar um sisteminha de equações. Primeiro, temos algumas observações. Perceba que a pessoa aplica R$ 48 mil a uma taxa de 24% ao ano. E 24% ao ano é equivalente, e aí nós temos que chamar a atenção para um detalhe, em juros simples, taxas equivalentes, ou seja, taxas diferentes, taxas que têm valores diferentes, que se refere a períodos de aplicação medidos em unidades de tempo diferentes, as taxas diferentes são equivalentes quando geram o mesmo montante após a aplicação financeira. Taxas proporcionais são taxas que guardam a proporção entre seus valores. No nosso caso de juros simples, taxas proporcionais e taxas equivalentes são a mesma coisa. Ou seja, é a mesma coisa eu aplicar o capital de 48 mil a 24% ao ano, ou, já que eu vou transformar em meses, ou a 24 dividido por 12, 2% ao mês. Isso não acontece em juros compostos. Se eu faço a aplicação a 24% ao ano em juros compostos e faço a aplicação a 2% ao mês em juros compostos, pelo mesmo intervalo de tempo, o montante final não é o mesmo. Em juros simples, sim. Então em juros simples, taxas proporcionais também são equivalentes. Então nós temos aí a primeira observação. Com essa observação, nós podemos já começar a montar o nosso exercício. Perceba que na primeira situação, ele aplicou um capital de 48 mil a uma taxa de 24% ao ano, que é equivalente a 2% ao mês. Nesse primeiro momento, os juros desse primeiro momento, juros 1, é o produto do capital, 48 mil, vezes a taxa, e aí cabe outra observação, quando você escreve uma taxa de 2%, na verdade 2% é uma razão centesimal, nós temos que 2% é igual a 2 por 100, que é igual a 0,02, nós temos aqui a nossa forma unitária, a nossa taxa unitária, a forma de uma taxa unitária, que é na forma de número decimal, que é o que nós usamos lá. Nosso I é 0,02, então vezes 0,02 vezes o número de períodos de aplicação dessa taxa, que nós não sabemos qual é. Nós não sabemos em quanto tempo que essa taxa foi aplicada. Vou chamar esse N1 como sendo o número de períodos de aplicação da primeira aplicação, que foi a 2% ao mês. Então nós temos que os juros 1
Os juros da primeira aplicação, da primeira parte dessa aplicação financeira, é 48.000 vezes 0,02, que é 960, né? Lembra? 2% de 48.000 vezes N1. Então é a nossa primeira formulazinha. Vamos ver como fica a nossa segunda formulazinha, porque aqui foi a primeira parte da aplicação financeira, né? Após algum tempo, ou seja, depois, um momento seguinte, né? Esse capital ficou aplicado a uma taxa de 3% ao mês. Então nós vamos ter aí um segundo momento em que os juros número 2 vai ser de 48.000 vezes 3%, né? Lembra que 3% é 3 sobre 100, que é 0,03, né? Que é a taxa unitária correspondente, que eu vou usar aqui na minha formulazinha, vezes 0,03 vezes o número de períodos de capitalização dessa taxa, N2. Então, o nosso juros 2, o J2, vai ser igual a 1.440, que é 3% de 48.000, vezes N2. Então, nós temos aí a representação aí da segunda parte dessa aplicação financeira. O que nós sabemos? Que ao final, os juros simples totalizaram 9.120. Um detalhe, o juros simples, ou seja, a capitalização simples, tem esse nome porque a capitalização, ou seja, a incorporação dos juros ao capital, formando um montante, se dá apenas ao final da aplicação financeira, ou seja, ao final de 8 meses. Então, ao final de 8 meses, os juros gerados pela aplicação a 2% ao mês, mais os juros gerados pela aplicação a 3% ao mês, totalizaram 9.120, ou seja, os juros 1 mais os juros 2 são iguais a R$ 9.120. E nós sabemos que o número de períodos de aplicação da primeira taxa mais o número de períodos de aplicação da segunda taxa, né, é igual a 8 meses. Então nós temos que o número de períodos N1 mais N2 é igual a 8. Então nós podemos, a partir daí, montar o nosso sistema, né? Nós temos aí várias relações entre essas formulazinhas. Por exemplo, eu sei que o juros 1, né? O juros 1, ele vai ser igual a 960 vezes N1. Mas o que é o N1? Perceba que se N1 mais N2 é igual a 8, nós temos que o N1 é igual a 8 menos N2. Então, o juros 1 é 960 vezes 8 menos N2. Lembra que N2 é exatamente o que nós queremos, né? Que é o que pede aqui, olha. Sabendo que em 8 meses os juros simples totalizaram 9.120, determine o período em que vigorou a taxa de 3% ao mês, né? Que é o N2 que eu quero saber. Bem, os juros 1 mais os juros 2, né? Então, os juros 1, que é 960, vezes 8 menos N2, mais os juros 2, que é 1.440, 1.440 vezes N2. Esta soma, né, juros 1 mais juros 2, é R$ 9.120. Então nós montamos aí uma equação em que o único valor desconhecido é o N2, a partir dessas relações que nós temos. Se nós aplicarmos a distributiva, né, 960 vezes 8, 960 vezes 8, ele é igual a 7.680, 960 vezes menos N2, então menos, né, mais com menos, 960 N2, mais 1.440
N2 é igual a 9.120. Bem, fazendo as continhas, 1.440 menos 960 é 480 N2, que vai ser igual a 9.120 menos 7.680. Então, 480 N2 vai ser igual a 1.440, né? Que é a diferença entre 9.120 e 7.680. Logo, o valor de N2, é igual a 1.440 dividido por 480, que é igual a 3 meses. Então, a nossa taxa de 3% ao mês, né, que é o segundo momento dessa aplicação, que é onde 48.000 foi aplicada 3% ao mês pelo número de períodos de aplicação N2, a nossa taxa de 3% ao mês foi aplicada durante 3 meses e a taxa de 2% ao mês durante 5 meses, já que a soma, né, a soma de N1 mais N2 é igual a 8 meses, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e deixe o like, que é importante. Obrigado.